Olá, é muito bom ter a companhia de vocês para mais esse nosso mergulho em um tema que é absolutamente fascinante. O nosso objetivo hoje é decodificar a complexa legislação trabalhista brasileira e a gente vai usar uma imagem bem simples para isso, um grande guarda-chuva. Compreender as regras do jogo nas relações profissionais é vital para manter qualquer negócio rodando dentro da lei e sem sustos. Então vamos explorar juntos essas nuances que separam os diferentes tipos de vínculos e ver como essas fronteiras impactam o dia a dia real das empresas. Para começar, a pergunta que não quer calar. Todo trabalho é um emprego? Olha, é muito comum a gente ver muita gente boa escorregar bem aí. A resposta para essa dúvida é a verdadeira chave para garantir a segurança jurídica de uma empresa e criar uma cultura realmente saudável. E a resposta é um sonoro não. Nem todo trabalho é um emprego. Entender com clareza onde fica essa linha divisória muda completamente o jeito como a gente contrata, gerencia e até encerra contratos no mundo corporativo, evitando aqueles passivos ocultos que podem virar uma bola de neve. Bom, para organizar nossa conversa, o roteiro da nossa análise de hoje é o seguinte: 1. Relações de trabalho. 2. A relação de emprego. 3. Os requisitos da CLT. 4. O desafio da subordinação. E, por fim, 5. Construindo um ambiente saudável. Vamos lá! Começando direto pelo nosso ponto 1. Relações de trabalho, o amplo guarda-chuva dos vínculos profissionais. Pensa na relação de trabalho literalmente como um guarda-chuva gigante. É um conceito super abrangente que cobre qualquer pessoa que preste um serviço para outra. É o vínculo profissional na sua essência mais básica. Imagina que a empresa chama um profissional para consertar um encanamento quebrado num dia específico. Essa pessoa está prestando um serviço. Existe um acordo de valor ali, mas isso não exige de forma alguma a nossa famosa carteira assinada. O que importa aqui é que a nossa Constituição protege a dignidade de todo mundo que está debaixo desse guarda-chuva, exigindo condições justas para qualquer regime. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, a nossa legislação reconhece 7 modalidades diferentes aqui dentro. A gente tem o trabalho eventual, que é sem aquele vínculo contínuo, o autônomo, onde a pessoa dita a própria rotina, tem o trabalho temporário, o avulso, que é bem comum lá nos portos com os estivadores, o trabalho voluntário, o estágio profissional, que tem todo um foco em aprendizado, e também a figura da diarista. Cada um desses tem as suas próprias regrinhas. O mercado é gigante e a lei tenta abraçar toda essa diversidade de arranjos. Fechando um pouco esse leque, a gente vai para o ponto 2, a relação de emprego, que é a nossa categoria jurídica específica. E aqui a gente tem um contraste que é brutal. Se a relação de trabalho é ampla e super flexível, a relação de emprego é um clube mega restrito e rigoroso. Ela é baseada nas regras da CLT e exige um vínculo formal e subordinado. E por que isso é tão crucial? Pensa comigo. Se você exige que um autônomo bata ponto ou trabalhe com exclusividade, o risco de um juiz bater o martelo e reconhecer um vínculo empregatício vai lá para o teto. É uma fronteira legal muito clara que, se cruzada sem querer, traz consequências financeiras imensas para a empresa. E como a gente entra nesse clube da CLT? Isso nos leva ao ponto 3, os requisitos da CLT, que são os critérios legais cumulativos. Esses são os 5 pilares mágicos do artigo 3º da CLT. E presta atenção num detalhe. Eles são cumulativos. É tipo receita de bolo, sabe? Se faltar um único ingrediente, a massa desanda e o emprego formal não existe. Primeiro, tem que ser pessoa física. Segundo, pessoalidade. Ou seja, a pessoa não pode simplesmente mandar o primo trabalhar no lugar dela num dia de preguiça. Terceiro, não eventualidade, que é ter aquela expectativa de trabalho habitual. E para fechar a conta, a gente precisa da subordinação e da onerosidade. Falando em onerosidade, a gente toca num ponto central. Porque, convenhamos, trabalhar não é um favor, não é mesmo? O contrato de emprego exige que o tempo e a energia de quem trabalha não sejam gratuitos. Tem que ter pagamento, tem que ter salário. Pode ser um valor fixo por mês, pode ser comissão ou até utilidades que a empresa fornece, como moradia e alimentação. É exatamente esse pagamento regular e esperado que separa categoricamente o emprego formal de um serviço voluntário. Além desses 5 pilares que a gente acabou de ver, tem um outro princípio no direito que é fascinante: a alteridade. Em termos simples, isso quer dizer que o risco de dar ruim nos negócios é todo de quem emprega. Sabe aquele mês terrível em que as vendas despencaram e a empresa operou no vermelho? Então, o dono do negócio não pode, de jeito nenhum, repassar esse prejuízo descontando do salário de quem trabalha lá. A pessoa vende a força de trabalho dela, mas ela não é sócia nos riscos. O salário ali tem uma blindagem absoluta. E aí, as coisas começam a ficar mais difíceis, o que nos leva ao ponto 4, o desafio da subordinação
navegando nessa complexa zona cinzenta. Com a tecnologia e o trabalho remoto que a gente tem hoje, a subordinação virou o maior quebra-cabeça do direito trabalhista. Antigamente, lá na época da Revolução Industrial, o conceito era muito preto no branco. A subordinação clássica era o chefe no chão de fábrica ditando horário de entrada, horário de saída, qual máquina usar e dando ordem direto o tempo todo. A questão é que esse controle físico constante simplesmente não consegue mais explicar a realidade de trabalhos intelectuais ou daquela pessoa que trabalha de pijama fazendo home office. E é justamente para lidar com isso que o direito tem que evoluir. No Brasil, o jurista Paulo Emílio Ribelho de Vilhena trouxe uma sacada brilhante com a ideia de subordinação objetiva. Segundo ele, se o seu serviço é indispensável e está conectado organicamente com a estrutura principal da empresa, bingo, existe subordinação. Pensa numa empresa de software e no programador principal deles. Ninguém precisa ficar olhando a tela do cara para ver cada linha de código sendo digitada. O simples fato dele estar totalmente integrado à atividade principal da empresa já configura essa dependência legal. Agora, atravessando o oceano, lá na Europa, o pesquisador Rolf Wenck vira a câmera para outro ângulo. Ele diz que a gente tem que olhar para a falta de autonomia do indivíduo. Basicamente, se a pessoa que está prestando serviço não tem o seu próprio negócio estruturado, se ela não banca os próprios riscos financeiros, não caça os próprios clientes e não fica com lucro direto do que produz, então ela é subordinada. É uma visão moderna que busca criar uma rede de proteção contra fraudes nesses modelos de contratação mais complexos de hoje. No meio desse intenso debate global todo, surgiu uma ideia na Europa chamada parasubordinação. Países como Itália e Alemanha criaram esse meio-termo legal para pessoas que dependem economicamente de uma empresa, mas não têm aquela subordinação clássica. É só pensar em motoristas e entregadores de aplicativo. Essa ideia tenta dar alguns direitos básicos para esse grupo. E aqui a gente relata de forma bem neutra. De um lado, defende-se a proteção imediata dessas pessoas. Do outro, alertas pesados dizem que oficializar isso pode acabar precarizando o mercado, servindo de atalho legal para evitar os custos de um emprego de verdade. É, sem dúvida, uma linha dificílima de equilibrar. Tudo isso abre caminho para o nosso quinto e último ponto: construindo um ambiente saudável, o grande elemento humano por trás de todas essas regras. Se a gente olhar de perto o mundo corporativo hoje, vai ver uma dicotomia enorme. De um lado da balança, a gente tem a frieza do papel, do contrato, das sentenças de juízes e da teoria complexa. A lei está lá para impor o limite de jornada, o FGTS, as obrigações todas. Mas, do outro lado da balança, a gente tem a vida real, seres humanos tentando colaborar para resolver problemas. E o que realmente impede o processo na justiça, o que engaja a equipe e faz a produtividade subir, não está escrito numa cláusula de contrato. Está na qualidade do convívio humano ali, no dia a dia. Mas na prática, como a gente constrói isso? São 4 pilares. Uma comunicação muito clara e transparente para cortar atritos desnecessários pela raiz. Um respeito genuíno e empatia por realidades diferentes, porque isso cria segurança psicológica. Garantir o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal da equipe para afastar de vez a sombra do burnout. Quando a empatia é a base e a gente fortalece o espírito de equipe, qualquer atividade, debaixo de qualquer contrato de trabalho, vira algo digno e produtivo. Isso blinda a empresa e, principalmente, protege a mente das pessoas. Para encerrar nossa exploração de hoje, eu vou deixar essa provocação final aqui no ar para a gente refletir. Como inovações, tipo a semana de 4 dias e o avanço do teletrabalho, vão remodelar essas fronteiras legais no futuro? O mercado muda num piscar de olhos. Já tem lugar focando estritamente em produtividade, em vez de horas na cadeira, e inovações não param de surgir. A linha entre quem é autônomo e quem é subordinado vai ficar cada vez mais fina. Mas uma coisa é certa, dominar essas bases da legislação que a gente viu aqui hoje é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais poderosa para a gente adaptar, liderar e construir o futuro do trabalho.